Cabrita, Ministro da Administração Interna, convidado deste CM Jornal. Sr. Ministro, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da CMTV. Esta medida é uma fusão real da parte administrativa da PSP e da GNR? Bom, em primeiro lugar, que não haja nenhuma confusão, não está na agenda, não está no programa do Governo, não está na mesa de trabalho qualquer fusão entre a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. Eventualmente até pode ser uma boa ideia. Não está em causa, não está na agenda, não é tema de discussão. Aquilo que está em causa fundamentalmente é melhorar, não só ter uma resposta que passa por ter mais profissionais, e daí, pela primeira vez, nós preparamos um plano de plurianual de admissões, isto é, em vez de estarmos ano a ano a discutir quantos é que são este ano, independentemente nos últimos 2 anos termos tido um nível significativo de admissões, ou termos tido no ciclo político 2015-19 bastante mais admissões do que nos 4 anos anteriores. Isso não interessa. É necessário ir mais além, porque não importa comparar em 2020 se o anterior governo do PS admitiu muitos mais do que o governo PSD. O que é fundamental é comparar com os que vão sair. Já lá vamos aos polícias, agora, não é? Aos 10 mil polícias que anunciou até 2023. Fundamentalmente. E eu, por acaso, acho que aí é um bocadinho a montanha a abrir um rato, mas já lhe vou explicar porquê e já vou ouvir aqui a sua reação. Em relação a esta questão administrativa, portanto, corrija-me se eu estiver errado, Sr. Ministro. São números por alto, não é? A PSP terá 750 pessoas afetas a este tipo de trabalhos burocráticos, de serviços administrativos, digamos assim. A GNR, mais ou menos, um número semelhante. Aquilo que disse ontem foi que, com esta fusão dos serviços administrativos, que passarão a ser desempenhados por civis, não sei se funcionários públicos ou não, poderá haver aqui uma libertação de 750 elementos da PSP, 750 elementos da GNR para as ruas. É isto que esta fusão pode permitir? Esse é um dos efeitos úteis, mas há fundamentalmente também um ganho de eficácia de gestão, isto é, utilizar melhor os recursos públicos que são sempre escassos, o dinheiro dos portugueses. Porque eu tenho uma experiência, esta não é uma ideia lançada porque, ainda que correta, tenha nascido agora. Esta ideia nasceu da experiência que tive ao chegar ao Ministério, em que tinha, face ao programa de investimentos, tinha propostas de aquisição de viaturas para a GNR, para a PSP e para o CEF. Aquilo que decidimos fazer foi, em vez de fazer compras caso a caso, foi lançar um concurso público internacional para 4 anos, para todas as forças, que nos permitiu ganhar mais de 300 de viaturas. E, portanto, esse programa funcionou. E com base nisso é que nasceu a ideia desta medida. As funções policiais são diferenciadas. Há áreas que a GNR faz que a PSP não faz, há áreas que a PSP tem intervenção que não são áreas de intervenção. Agora, manutenção de viaturas, pagar vencimentos, adquirir combustíveis, são funções que não têm nenhuma diferenciação, não há aqui nenhuma especialidade funcional. Não me vai levar a mal fazer-lhe esta pergunta, até porque, como sabe, tenho muita estima por si. Isto não é uma medida populista. Explique-lhe porquê. Regra geral, todos nós sabemos isso, o Eduardo saberá isto melhor do que eu, as pessoas que estão alocadas, os elementos da polícia e os militares da GNR que estão alocados a este tipo de serviços, já não são operacionais, que estão na sua plenitude de funções. Magnífico, o que esperam, por isso é que vão para um trabalho mais de secretaria. Ao dizer aos portugueses que esta fusão pode, de facto, colocar nas ruas mais 1.500, aproximadamente, não é? Mais 1.500 elementos, metade na PSP, metade da GNR, não é uma medida um bocadinho populista? De maneira alguma. E uma medida que visa reforçar algo que é fundamental, que é a dimensão de uma imagem de um país seguro, mas permite garantir objetivos que estão do programa de governo. Rejuvenescer as polícias, esse é um objetivo, mantendo os seus níveis. Não é com estes elementos, não é? Isso é com a entrada dos novos, não é? Com a entrada dos novos. Relativamente a estes elementos, como diz muitos deles, aqueles que estiverem perto da passagem à reserva ou à aposentação... Não vão ser um grande acréscimo de eficácia nas ruas, não é, Sr. Ministro? Não, irão ser substituídos para aqueles que são jovens polícias que vão para funções operacionais. Essas funções serão desempenhadas por menos pessoas,
predominantemente civis. Funcionários públicos. Funcionários públicos, estamos a falar aqui de funções no quadro do Estado. E quando é que esta medida vai ser colocada em prática? Esta medida vai ser quando é que desenvolvida. Os tais civis funcionários públicos esta vão medida vai ser funções e estes elementos das forças de segurança esta medida vai ser desenvolvida gradualmente, porque começando já este ano, em algumas áreas, não em todas, temos de testar designadamente a compatibilidade dos sistemas informáticos antes dos... Por isso, se estivermos a pagar vencimentos, nós não podemos arriscar que esse sistema falhe. Não, mas agora, diga aos portugueses, no cronograma que já elaborou seguramente, quando é que começarão a ser libertados os primeiros elementos destas forças de segurança para a rua? Este ano já. Este ano quando? Para o mês que vem? Daqui a 2 meses? Estamos a discutir o orçamento. O orçamento entrará em vigor em março, dá-nos autorização para desempenhar este modelo. Ao longo deste ano, nós desenvolveremos aquilo que nos garantirá que algumas destas funções possam ser postas em comum. Isto não é meramente, queria também dizer, relativamente àqueles que estão numa fase final do seu percurso de vida, não são estas as funções primaciais que devem ser, de vida na polícia, primaciais que devem ser dadas a pessoas destas áreas. Existem outras funções, e isso tem a ver com outro programa chamado Vigilância Mais, que foi já aprovado pelo Governo, e que prevê que pessoas perto da passagem à reserva ou à aposentação, polícias, possam desempenhar que hoje funções que são exercidas por segurança privada às vezes, em museus, na portaria de tribunais, em zonas por exemplo, na área da saúde, e que deverão ser desempenhadas aqui com uma garantia de uma credibilidade reforçada por pessoas oriundas da GNR. Libertar estas pessoas, algumas delas que já estarão numa fase adiantada da carreira, para locais de menor perigosidade. De menor exigência operacional. Claro. Agora vamos aos números. O Sr. Ministro apresentou estes 10 mil, o reforço de 10 mil elementos para as forças de segurança PSP, GNR, também CEF, presumo, até 2023, portanto, um período de 3 anos. 4 anos. 4 anos. E a primeira reação que tive quando ouvi anunciar esta medida foi, 10 mil polícias novos é, de facto, um reforço substancial. Mas depois começamos a fazer as contas, e eu estou enganado, pode acontecer, corrigir-me se eu estiver enganado, de facto aqui a montanha pariu um rato. Porquê é que eu lhe estou a dizer isto? Estamos a falar de 10 mil polícias. Ora, nos próximos anos, isto são dados do seu Ministério, vão sair das forças de segurança da PSP aproximadamente 3.500 agentes, 3.483 agentes. E da GNR vão sair 3.300 e qualquer coisa. Ora, hoje o seu Secretário de Estado, numa reunião com elementos das associações socioprofissionais da GNR e das associações sindicais da PSP, terá dito que destes 10 mil elementos, 4 mil iriam para a PSP, 4 mil para a GNR, 1.000 para o CEF, números redondos. Nós tivemos informações nesse sentido, presumo que sejam corretas. Ora, se estivermos a falar de 4 mil elementos da PSP, destes 10 mil, estamos a falar de 500 elementos novos, para além da substituição dos outros 3.500. E na GNR estamos a falar de 700 elementos novos. Ou seja, este número de 10 mil passa para 500 novos polícias, efetivamente novos, em termos de reforço de contingente, e 700 da GNR. Isto não é a montanha a parir no rato? Então, é uma transformação profundíssima na forma de gestão das polícias. E uma alteração radical relativamente ao que sucedeu em toda a última década. Entre 2012 Mas estes números que eu estou a dizer não são exatamente, está a antecipar números, exatamente o plano não está fechado, aquilo que estamos é numa fase, porque há diálogo social e valorizamos... Isto foi dito pelo Secretário de Estado numa reunião valorizamos o trabalho com os sindicatos, e, portanto, estamos a ouvi-los também sobre este quadro de necessidades. Esses são os valores que, aliás, eles diziam que achariam como adequados.
Vamos lá ver. Estes Nós entre 2012 e 2015... É, portanto, a PSP como a GNR, as associações profissionais dizem que este reforço não é suficiente. Entre 2012... Não, pelo contrário, disseram que apontaram para valores que são inferiores àqueles que eu ontem anunciei. Eu não me estou a referir a valores, estou-me a referir à reação a este anúncio. Tanto a GNR como a PSP disseram que são insuficientes. Não é verdade. Não é verdade, eu tenho aqui as declarações dos... Corresponderam os números que tenho aqui a reação, corresponderam a resultados. tenho aqui a reação deles, é verdade. Corresponderam a resultados, é fantástico, quando exatamente o que apontavam era para uma projeção, quanto muito, recrutamentos de 1000 por ano. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia diz que não resolve os problemas, permite, de certa forma, rejuvenescer o efetivo, passará de uma média de 46 para 38, mas não resolve os problemas. A GNR diz a mesma coisa. E o reforço não é suficiente. Mas o que dizem exatamente aí é que se cumpre exatamente aquilo que é o objetivo fundamental que é exigido, que está no programa do Governo e com o qual estamos totalmente em sintonia com a posição que aí é assumida. Porque, vamos lá ver, então, entre 2012... Concorda que o reforço não é suficiente, então? Não, concordo que o rejuvenescimento é aqui o grande objetivo. O rejuvenescimento é o grande objetivo e que está aí um reforço que vai além, aliás, daquilo que foi alguma vez apontado pelas estruturas sindicais, que nunca apontaram números deste tipo. Pois, porque foram surpreendidos por aquilo que são os números que vão além daquilo que eles tinham apresentado há uma semana. E como são estruturas sindicais, não querem concordar com uma boa medida do seu Ministério, é isso? Vamos falar da realidade. Entre 2012 e 2015, não de projeções, mas de percebermos a transformação profunda que está em causa. Entre 2012 e 2015 foram admitidos nas forças de segurança 2.300 novos elementos. Entre 2016 e 2019 foram admitidos 4.700. Estamos a falar de mais do dobro neste ciclo político do que aquilo que aconteceu, ou 4 vezes mais daquilo que aconteceu há 2 ciclos políticos atrás. Isto visa, fundamentalmente, associado a medidas de boa gestão, que significa libertar aqueles que hoje estão afetos a funções administrativas, há aqui um ganho duplo. Antes de mais, um ganho decisivo que tem a ver com, reconhecem nos sindicatos, com o rejuvenescimento. Esse é o principal... da PSP reconhece, esse é o principal desafio. Rejuvenescimento das forças de segurança. Em segundo, nós temos de... Não vale a pena discutir números apenas. Temos de discutir em função... Sendo esses números muito significativos, eles têm de ser vistos ao lado das medidas de gestão. Se calhar não é uma variável que o Sr. Ministro queira discutir, porque discuto pode ter aqui algumas fragilidades, não é? Não, essa variável é mais do dobro daquilo que fizemos e mais de 4 vezes aquilo que fez o Governo PSD-CDS. E, portanto, esse é mesmo o lado mais confortável deste debate. Mas esse não é o objetivo essencial. O objetivo essencial é garantir prontidão, garantir melhores condições de gestão e garantir um significativo rejuvenescimento. E no fim deste ciclo, com estes 10.000 novos elementos, há 500 novos polícias a mais na PSP e 700 a mais na GNR. Não é verdade, há bastante mais do que isso. Diminuindo os que saem, não é? Não é verdade, porque o meu caso... Estou-me a referir aos números do seu Ministério. Não, eu estou-me a referir aos seus números. Que começou, na primeira pergunta, por me falar em 1.500 que estavam afetos a funções administrativas. 750 de um lado, 750 do outro. Mais coisa, menos coisa, não é? E, portanto, o número que tinha que falar está a chegar a uma conclusão que temos um ganho líquido de cerca de 2.000. Essas são as suas contas, não são as minhas. Sendo que destes 1.500, muito provavelmente, como já estavam em funções administrativas, não estarão na plenitude de funções em termos de eficácia. Exatamente, vão sair e vão ser substituídos por novos polícias que vão para funções operacionais. Diga uma coisa, Sr. Ministro, porquê é que acha que, depois do anúncio que fez ontem, quer, enfim, os representantes sindicais da polícia e das associações profissionais da GNR mantém o protesto para dia 21 de janeiro, incluindo o Movimento Zero? Não me pronuncio sobre política, isso é por uma questão política? Não, eu não me pronuncio sequer sobre aquilo que é direito. Pode indiciar que não concordam com essa medida, não é? De maneira alguma, eu não me pronuncio sobre aquilo que é a liberdade de manifestação, que é um direito fundamental, exercida nos termos constitucionais. Acredita que ainda vão desmobilizar esta iniciativa? Não tem nenhum objetivo. Há negociações que estão neste momento a decorrer, não é? Ainda hoje o Sr. Secretário de Estado teve uma reunião. Não tem nada a ver com isso. O que nós fazemos é que nós tivemos uma grande vitória, nós, o país, no final da legislatura anterior, que não tem sido suficientemente valorizada. Conseguimos a aprovação por unanimidade da nova lei sindical da PSP.
O que é que isto significa? Significa que passamos de uma situação que era degradante para o próprio sindicalismo e para a própria PSP, de existência de 20 sindicatos, claro, para um quadro em que... Era um exagero. Pois, para um quadro em que hoje é possível ter este tipo de... ter esta agenda de diálogo social. Mas os sindicatos não estão a perder força na PSP com o esta agenda de diálogo social, esta agenda de diálogo social que valoriza o papel decisivo dos sindicatos. Forças hierarquizadas, forças que garantem, que contribuem para que Portugal seja um dos países mais seguros do mundo, são representadas por estruturas sindicais, não há nenhum diálogo com forças sem rosto. Porquê? Porque essas são realidades totalmente marginais àquilo que é o diálogo democrático. Nós, exatamente porque defendemos o papel do sindicalismo como papel relevante, apresentamos, não tem a ver nada com estas... Apresentamos uma agenda concreta... Institucionalmente é perfeitamente perceptível a sua posição, mas é uma agenda concreta que não tem nada a ver com Eduardo, diga uma coisa. O direito de manifestação que em cada momento se Mas diga uma coisa, Eduardo, enquanto Ministro da Administração Interna, não o preocupa a existência e, de certa forma, a força aparente. Eu sei minimamente daquilo que estou a falar, o Eduardo saberá ainda muitíssimo melhor do que eu. Não o preocupa o aparecimento do movimento com essas características, mas a reação exatamente, com o capital de queixa que este movimento tem, e a abrangência que tem, quer na GNR, quer na PSP, não preocupa. Mas exatamente por isso o que é fundamental são momentos de diálogo como este, em que se possa demonstrar que nos últimos 2 anos fomos muito atrás do prejuízo. Estivemos a reparar os estragos de anos de abandono das forças de segurança. E, portanto, nos últimos 2 anos foi o governo que integrei, durante o período em que estive na administração interna, que descongelou carreiras, 90% dos polícias... Claro, claro. Eu não meto isso em causa. Não estou a meter isso em causa. Não, mas é isso é que está a ser... Claro. Não é natural, porque isso não aconteceu. É factual. É factual, mas é que 90% dos polícias tiveram valorizações salariais. Sim, e mais de 6 mil polícias e guardas tiveram promoções nestes últimos 2 anos. Mas então como é que explica o aparecimento de um movimento destas características, um movimento estamos aqui num quadro, com uma abrangência enorme, com uma profundidade interessante, quer na PSP, quer na GNR. O Ministro da Administração Interna não devia lançar um sinal para tentar, independentemente de ser um movimento sem rosto, chegar ao diálogo com estes polícias e com estes militares da GNR? Porque é que um militar da GNR adera a um movimento destas naturezas? Não se vai nos sindicatos? Se calhar, não é? Porque o diálogo democrático é feito com estruturas, com representatividade, não é feita naquilo que é movimentos marginais, que são, aliás, incompatíveis com a natureza dessas forças. E, portanto, relativamente aqui, a valorização... Não é um espelho de que algo não está bem nas forças de segurança? Não, é um modelo de mobilização do desconhecimento e não daquilo que é a valorização do período em que há o maior padrão de investimento nas forças de segurança, de valorização dos seus elementos, de reconhecimento do seu trabalho, e esse trabalho, depois de 2 anos em que recuperamos muito daquilo que era o tempo perdido, neste momento temos de ir mais além. E por isso o que é fundamental é discutir com quem tem legitimidade. E estamos a fazê-lo numa cadência de ritmo em que já decidimos o pagamento de retroativos que legalmente não eram exigíveis. Não tínhamos nenhuma obrigação legal de fazer esse pagamento. Foi por decisão política. Foram governos anteriores, quando esses movimentos não existiam, que não pagaram durante anos suplementos em período de férias aos polícias. E fui eu que em 2019 decidi pagar. Foram 9,5 milhões de euros de remunerações adicionais. E que colocamos na agenda o pagamento em 4 anos dos retroativos. Daquilo que estava para trás. E esta é uma situação excepcional que não existe em nenhuma outra área. Mas por falar em suplementos, Sr. Ministro, os homens das forças de segurança que arriscam a vida todos os dias não têm direito a um subsídio de risco porquê? Bom, pois vamos lá ver. Têm direito a variadíssimos suplementos e aquilo que está na agenda, ainda hoje foi o tema, vamos analisar todo o quadro de suplementos que compõem a estrutura remuneratória e, portanto, relativamente a isso, há abertura. Não nos devemos Há abertura da parte do Ministro da Administração Interna para dar a estes homens um subsídio de risco? Não, para discutir todo o quadro de suplementos. Vamos fixar. Os sindicatos sabem exatamente aquilo que estamos a discutir.
E, portanto, não vale a pena fixarmos num ponto... Não, mas para os polícias e para os militares da GNR que estão a ver esta entrevista, que devem ser muitos... E que sabem quais são os... Eles querem saber da parte do ministro se o ministro tem a abertura para admitir a possibilidade de virem a receber um subsídio de risco. E sabem que, em vez de esperar 6 anos... É uma oportunidade para falar diretamente com eles. Em vez de 6 anos de terem uma decisão judicial incerta, o que vão é receber já 25% em cada ano, suplementos que valem globalmente largas dezenas de milhões de euros. Sim, senhor. Tá bom? E, portanto, uma abertura para discutir o modelo remuneratório da polícia, designadamente o modelo de suplementos. Sim, não é só esse, é todos os subsídios. Incluindo o de risco, sim, senhor. Todo o modelo de remuneração em que há os suplementos que comportam essa dimensão. E, portanto, nós estamos num quadro de rejuvenescimento, de investimento, que permitiu chegar já a cerca de 1000 viaturas à polícia nos últimos 2 anos, chegarão mais 1300 no próximo ano e meio. É nesse quadro de transformação que é fundamental que o debate se faça com aqueles que legitimamente representam os polícias e não com aqueles que se escondem atrás do anonimato das redes sociais. Já percebi que não quero nada com o movimento Zero. Sr. Ministro, não, eu quero com a democracia, com a transparência. E é antidemocrático o movimento Zero para si? Os movimentos existentes nas redes sociais, escondidos por baixo do anonimato, são a negação do Estado de Direito democrático. Sim, senhor. Sr. Ministro.